Salam Tubim, boa tarde, Shalom. Mais uma vez eu li Tanakh, da editora Sefer, Yuhi Melachim Aleph, livro Reis, Perek, Yud Dalet, ou seja, capítulo 14 em diante. Ba'et Rahi Halach Aviach Ven Yarovam Vayomer Yarovam le Ishito Kumi na Vihistaniti Velo Yedeu Ki at Esheti Yarovam Vehalachta Shiloh Hinesham Achia Hanavi Hu Diber Alai Lemeler Al Ha'am Aze Velakachati Beyadech Asara Lechem Veni Kudim Uva Kibuki Devashi Uvati Elavi Hu Yagidi Lach Ma Ihye Nanaar Vataas Kem Esheti Yarovam Vatakom Vateledi Shiloh Vatavo Beiti Achia Va'ahiahu Lo Yahol Liroti Ki Kamu Enavi Misevo Vadonai Amar El Ahiahu Hine Esheti Yarovam Ba'a Lidroshi Davar Imecha El Bena Ki Hole Hu Kazo Vehaze Tedaber Elecha Vihi Hevoa Vihi Mitnakera Vaihi Hishmoa Ahiahu Et Kol Raglicham Ba'a Vapetach Vayomer Boi Esheti Yarovam Lamach Ze Ati Mitnakera Veanochi Shaluach Elaich Kasha Lihi Imri Liarovam Ko Amar Adonai Elohe Israel Ya'a Asher Arimotiha Mitoch Ha'am Va'etineha Nagidi Al Ami Israel Vaikra Eti Amamlacha Mi Beiti David Va'eteneach Lach Velo Ha'ita Ki Avidi David Asher Shamar Mitzvotai Va'asher Halach Ahare Beho Levavo La'asot Raki Hayashar Be'enai Vatara La'asot Mikol Asher Hayu Lefanecha Vatelech Vata'ase Lechach Elohim Aherim Umasechote Lechachi Seni Veoti Hishlachta Ahare
לכן הנני מביא רעה אל ביתי ירבעם, והראתי לירבעם משתי בקיר הציסור והעזובי ביזרעאל, וביארתי אחרי ביתי ירבעם כאשר יבאר הגלל עד תומו. המתי לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמתי בשדה יאכלו עופי השמיים, כי אדוני דיבר. ואת קומי לכי לביתך בבואה רגלייך העירך ומתי הילדי, וספדו לו כל ישראל, וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר ים, נמצא בו דבר טובי אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יחריתי את בית ירבעם זה היום ומגם עתה. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינודי הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיכם, וזרם מעבר לנהר ים, אשר עשו את אשריכם מכעיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל הטותי ירבעם אשר חטא, ואשר החטאתי את ישראל. ותקום אשת ירבעם ותלך ותבוא תרצתה היא באה, וכפי הבית והנער מת, ויקברו אותו, ויספדו לו כל ישראל, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחי הנביא. ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. והימים אשר מלך ירבעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלך נדב בנו תחתיו. ורחבעם בן שלמה מלך ביהודה בן 41 שנה. רחבעם במולכו ושבע 10 שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה המוניתי.
Vayaz Yehuda hara pe'ene Adonai vayekanu oto mikol asher asu avotam bechatotam asher chatau vaivinu gam hema lachem bamoti u matzevoti va'a Sherim alkol givea gevoha vechatati kol et ra'anam vegam kadeshi haya va'aretz asu kechol atoavoti agoim asher horishi Adonai mipene bene Israel. Vaihi bashana hachamishiti lameler rehavam ala shishaki meler Mitzraim ali Yerushalayim. Vaikach eti otziroti beiti Adonai ve'eti otziroti beiti hameler ve'eti hakol lakach vaika etikol magine azachavi asher asa Shlomo vayaz hameler rehavam tachtam magine nechosheti vehi fikidi al yadi sari haratzin ashomrin petach beiti hameler vaihi mide vo hameler beiti Adonai isaun haratzisim vehi shivum el ta haratzim veyeter divre rehavam vechol asher asam halo hema chetuvim al sefer divre hayamim le malche Yehuda umilchama chayetam ven rehavam uven Yarovam kol hayamim Vaishkavi rehavam im avotavi vaikavir im avotavi beir David veshem immo naama ha'a moniti ve vaimloch aviam beno tachtav. Tradução. Naquele tempo, Aviá ben Yarovam adoeceu. E Yarovam disse à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não reconheçam que és a mulher de Yarovam, e vai a Shiló. Eis que lá está o profeta Ahiá, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma contigo 10 pães e bolos e uma garrafa de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de acontecer a este menino. E a mulher de Yarovam fez assim, e se levantou, foi a Shiló e entrou na casa de Ahiá. E Ahiá já não podia ver, porque os seus olhos já estavam escurecidos por causa da sua velhice. E o Eterno disse a Ahiá: Eis que a mulher de Yarovam vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, mas quando ela chegar, estará fingindo ser outro. E quando Ahiá ouviu o ruído de seus pés entrando pela porta, ele disse: Entra, mulher de Yarovam, por que te disfarças assim, se sou eu emissário de duras novas para ti? Vai, dize a Yarovam, assim disse o Eterno, o Hashem de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, rasgando o reino da casa de David e dando a ti. Porém, tu não foste como o meu servo David, que guardou os meus mandamentos
e me seguiu com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. E tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses em imagens de fundição, para provocar a minha ira, e me lançaste atrás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Yarovam e destruirei todo o homem de Yarovam, tanto o que está preso como o que está livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Yarovam, como se lança fora o esterco, até que se acabe de todo. Quem de Yarovam morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque assim o Eterno falou. E tu, levanta-te e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque só este de Yarovam entrará em uma sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Eterno, o Hashem de Israel, na casa de Yarovam. E o Eterno levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Yarovam, de hoje e no futuro. E o Eterno ferirá Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espargirá para além do rio, porquanto fizeram as suas Asherás, provocando a ira do Eterno. E entregará Israel por causa dos pecados de Yarovam, o qual pecou e fez Israel pecar. Então a mulher de Yarovam se levantou, foi e chegou a Tirtsá. Ao chegar ao limiar da porta, o menino morreu. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Eterno, através de seu servo Ahiarro, o profeta. Quanto aos demais atos de Yarovam, como guerreou e como reinou, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E Yarovam reinou por 22 anos, e repousou com seus pais. E Nadav, seu filho, passou a reinar em seu lugar. E Rehavam ben Shlomo reinava em Yehudá. Rehavam tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 17 anos, na cidade que o Eterno escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E o nome de sua mãe era Naamá, a Amonita. E Yehudá fez o que era mal aos olhos do Eterno, e provocaram o seu zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os pecados que cometeram. Porque eles também construíram altares, colunas e Asherás sobre todas as colinas altas e debaixo de toda árvore frondosa. Havia também prostituição na terra, fazendo conforme todas as abominações das nações que o Eterno havia lançado fora diante dos filhos de Israel. E no 5º ano do reinado de Rehavam, Shishak, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa eterna e os tesouros do palácio real, tomando tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Shlomo tinha feito. No lugar deles, o rei Rehavam fez escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães dos guardas que guardavam a porta do palácio real. E quando o rei entrava na casa do Eterno, os capitães da guarda os levavam à câmara dos guardas. Quanto aos demais atos de Rehavam e tudo que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Rehavam e Yarovam todos os seus dias. E Rehavam repousou com seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E o nome de sua mãe era Naamá, a Amonita. E Aviam, seu filho, passou a reinar em seu lugar.